Estenda a mão para cá. Amantíssimo Deus, te louvamos, ó Pai, te adoramos. Ó Pai, te agradecemos por tudo que sentimos, vimos nesse lugar. Agora é a hora da tua palavra. Senhor, toma o teu servo, como o Senhor tem usado nessa igreja, um canal de bênção, ó Pai. Tem tanto através da vida do teu servo, o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Toma o teu ungido nas tuas mãos. Guarda o teu servo, usa, ó Pai, fala aos nossos corações através da tua santa e poderosa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tem um hino que eu costumo cantar só o coro, que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. A igreja. Levarei. Até porque graças a Deus, vale a pena, irmão, pregar a palavra de Deus, vale a pena servir ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A missão dos 70 discípulos. Lembrando que os irmãos, enquanto os irmãos estão procurando aí, tudo que os irmãos estão vendo pela mídia aí sobre essa guerra, irmão, quem começou isso aí foi o Hamas, tá, irmão? Não foi Israel, não. Foi o Hamas, aí depois o negócio tomou mais espaço, aí o Irã agora se intrometeu. Israel, irmão, só para os irmãos terem uma ideia, Israel é uma nação, irmão, do tamanho da minha mão aqui fechada, ó, no mapa. E o Irã, irmão, é mais ou menos assim, uma comparação, da minha mão fechada e o Irã é como se fosse meu corpo todo. Então, o Irã é muito maior até em população. Ou seja, numericamente, o Irã ganharia essa guerra. Mas, em contrapartida, Israel é a nação escolhida por Deus. Nem o mundo inteiro se levantar contra Israel não vencerá. Não vencerá. O Senhor entrará nessa peleja. Isso é um assunto mais para frente. Isso é um assunto para outros dias, né? Que quando Israel se ficar fechado, cercado, não vai ter como mais combater, irmão, não vai ter mais jeito, né? Aí o Senhor voltará, sim, a pisar em terra e dará vitória para a nação de Israel, amém? E na lição dos jovens, que foi do terceiro trimestre de 2024, a lição 12, que fala de Gog e Magog, né? Quem tiver a revista está muito bem atualizado, né, com a reportagem que está acontecendo hoje. Gog e Magog é uma guerra que ainda vai aparecer aí no futuro. Então a Bíblia está mais atualizada, irmão, com o que vai acontecer ainda, amém? Vamos lá, irmão. Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante, alguns versículos, irmão, acompanha aí. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face de 2 em 2 de todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse-lhe: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como ovelha, como cordeiro ao meio dos lobos. Amém? Poder sentar, irmãos. Para os irmãos terem ideia, a lição de vocês eu tenho guardada em casa até hoje, e guardo que é para mim continuar estudando sobre isso aí, amém?
Irmãos, para quem tem chamado diretamente para missões, né, o que nós vamos falar e mostrar para os irmãos aqui hoje não é para assustar ninguém, nem espantar a vossa chamada. Até porque Jesus, quando chamou os 12 discípulos e depois os 70, o nosso Senhor ele foi bem claro com o chamado deles. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Ou seja, vai ser um pouco perigoso. Mas, irmão, quando Deus chama a pessoa, tanto o homem como a mulher, para uma obra específica, Deus chama e Deus dá garantia daquilo que ele vai fazer, pelo chamado da pessoa. Hoje, como é culto de missões, os irmãos estão vendo pela nossa lateral e ali na frente, várias nações, bandeiras de várias nações. E dessas nações, irmão, pasmem, nós, graças a Deus, nessa noite de domingo, aqui no Brasil, nós temos a graça de Deus, a oportunidade de cultuarmos a Deus com as portas abertas. E em várias nações, dessas bandeiras que os irmãos estão vendo aí, não tem como fazer isso. E se botar caixa de som é pior ainda. Ou seja, em algumas nações dos irmãos que os irmãos estão vendo aqui através de bandeiras, os cultos lá, mano, são escondidos, mas muito bem escondidos. Caso contrário, a sentença de morte ela é eminente. Mas para alguns jovens adolescentes que aqui estão nesta noite, então eu não quero ser missionário nunca. Pelo contrário, irmão, quando Deus chama a pessoa, Deus levanta, Deus capacita, Deus dá treinamento, e o que é melhor, irmão, o Senhor te encherá do Espírito Santo e você perderá o medo. Ou seja, o Espírito do Senhor queimará no seu coração e você vai querer ir para outras nações, mesmo sem preparo. Porque o chamado, ele é forte, ele é poderoso. Quem chama garante a vitória. Pode ter certeza disso, de certeza absoluta. E eu tenho testemunho para garantir para os irmãos que quando Deus chama, Deus prepara, Deus capacita, alguma coisa acontece. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu era novo convertido, alguns irmãos ali na Penha, quando eu trabalhava de camelô, já passei essas histórias para os irmãos, aonde eles falavam as bênçãos, né, quando o culto era feito dentro do vagão de trem, tanto de Santa Cruz como de Gramacho, Japeri, por aí afora, os irmãos iam pregando a palavra do Senhor, muitas pessoas se arrependiam, crentes que estavam afastados, voltavam para os caminhos do Senhor arrependidos, pessoas que não conheciam o Evangelho, enchiam os olhos de lágrimas, começavam a chorar pela presença de Deus. Mas também eles passavam o quê? Pessoas se levantavam para tentar te afrontar. Então já passaram para mim, olha, se você tivesse chamado, se você quiser vir nos ajudar, se prepara, principalmente com jejum e oração, porque nem tudo é glória, nem sempre você vai se levantar para falar no vagão de trem e você vai ver pessoas se arrependendo. Pelo contrário, vai vir pessoas até você para te afrontar, ficar nariz com você. E não tente dar uma de valentão, que normalmente se levantam pessoas, homens de baixa estatura, magrinhos, para te afrontar. E você que tem uma estatura alta, nem tente levantar a mão para essas pessoas. Ou seja, você vai ver que você vai levar vantagem, mas pelo contrário, quando essas pessoas se levantam, o adversário está por trás e vai te trazer problema. Como também vai se levantar pessoas marombadas, pessoas fortes, aí que você não vai ter mesmo o que fazer. Só oração. Que eu duvido que você vai querer enfrentar uma pessoa de alta estatura, de quase 2 metros, forte, que dá quase 2 de você. Então a coisa não é física, a coisa é espiritual. Ore e jejue, se quiser ir, vá. Se sentir no seu coração a chama do Espírito Santo arder, se levante para fazer a obra de Deus. Isso foi me instruído por pessoas que já pregaram o Evangelho dentro do trem. E foi bater e valer, mano. Do jeito que eles me instruíram, do jeito que eles me passaram, aconteceu. Diversas vezes fomos afrontados com pessoas, mano, para parar de pregar a palavra de Deus. Como também vi muitas pessoas se arrependendo dos seus maus caminhos, pessoas que estavam desviadas do caminho do Senhor,
voltaram para a obra, para os caminhos santos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela época, tínhamos a oportunidade de pregar tanto na estação como dentro do trem. Hoje em dia já é um pouco mais proibido. Se você for pego, você vai ser convidado a se retirar. Assim também com as pessoas que vendem doce, né? Muitos nossos irmãos que são cristãos aproveitam a oportunidade ali, vendem doce e também distribuem o folheto para evangelizar. Amém? Outra coisa, irmão, podem ter certeza, todo o dinheiro que os irmãos investam na obra missionária, esse carnezinho que os irmãos estão vendo aí, pode ter certeza, irmão, que esse valor, ele chega lá na obra missionária dos irmãos que estão em outros estados e outros países, né? Enquanto nós estamos aqui, hoje nós tomamos nosso café da manhã, nós almoçamos, né? Nós nos preparamos para vir para a casa de Deus, né? E graças a Deus estamos sentados num banco um pouco confortável, temos luzes, temos aparelho de som, em breve vamos ter ar-condicionado para um melhor conforto para nossas vidas, para cultuarmos a Deus. Diferentemente de montes missionários espalhados em todos os cantos, não tem o mesmo privilégio que nós temos. Não somente de umas portas abertas de uma igreja para cultuar e louvar a Deus, mas também é a alimentação. Talvez acordamos de manhã, mas só tem pão, não tem manteiga. Nós vamos almoçar, só tem feijão com farinha. Talvez ficamos até murmurando, sirva a Deus, eu não tenho um pedaço de carne para me alimentar. E vocês não fazem ideia do que os missionários que estão espalhados pelo mundo afora estão sofrendo e padecendo por amor ao Evangelho. Mas por que estão padecendo? Não foram enganados? Não, foram treinados, preparados. E quando a chama do Espírito Santo arde nos corações, as pessoas vão com amor, conforme o trecho do hino que nós louvamos ao Senhor antes de começar essa pregação. Coloca ali, irmão, o vídeo rapidamente para os irmãos entenderem o que está se passando em todo o mundo. Não se assuste você que tem chamada para ir pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, tenha a honra. O Senhor te chamou para te honrar. Olha o que está acontecendo em alguns países, para os irmãos terem ideia. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos.
O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. É fácil isso? Está vendo aí, irmão? Não estou dizendo para os irmãos colocarem as vossas vidas em risco para vir para a igreja, mas tem vezes que a gente acorda, dá assim umas 6 horas, dias de culto, e a gente fica naquele pensamento, eu vou hoje ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Tem gente querendo ir para a igreja e não pode, irmão. Né? Tem missionários, irmão, que já estão com seus corações ardendo, mas estão sendo preparados para ir. E vamos deixar de ir, irmão, por causa de quê? Porque eu vou correr risco de vida? Irmão, eu já estou morto há muito tempo. Eu já sou defunto há muitos anos atrás. Porque eu já coloquei minha vida em risco diversas vezes. Por coisa, irmão, só para aparecer para as pessoas que eu tinha coragem. Eu já morri, irmão, por causa de doença. Eu já morri porque pessoas da minha família disseram que eu não ia sobreviver. Então eu já sou uma pessoa morta, viva pela graça de Deus. E de uma coisa, irmãos, eu tenho certeza. Deus está me preparando para alguma grande obra. É claro que eu não vou pegar a minha vida, irmão, vou me arriscar, né, por causa do trabalho que eu tenho. Ali, irmão, eu posso quase que qualificar as corridas para onde eu vou. Exemplo, Vila Aliança não voa, Senador Camará, Praça Seca, com as bandas de lá que estão em guerra, eu vou ali fazer o quê? Atrás de dinheiro. Agora, se Deus me mandar ir para um lugar desse com o carro, mano, com certeza eu vou, porque o Senhor vai me enviar e eu tenho certeza, o Senhor vai me trazer de volta. Agora, irmão, por ganância, mas de jeito nenhum.
Só para os irmãos terem ideia, irmão, 50 países onde os crentes são perseguidos. A primeira que os irmãos viram aí, Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita, Mianmar, Mali, China, Maldivas, Cuba, República Centro-Africana, Níger, Turcomenistão, Nicarágua, México, Omã, Etiópia, Tunísia, República Democrática do Congo, Butão, Moçambique, Cozaquistão, Tajiquistão, Egito e Catar. 50 países que os crentes são terrivelmente perseguidos. E o número 1 disso é a Coreia do Norte. Só para os irmãos terem ideia, os crentes que ali estão não conseguem fazer culto e sabe uma das estratégias que eles conseguem evangelizar, pegam bola de aniversário, enchem de gás e colocam um folheto ali, sem endereço e sem nome de igreja, e solta. Aonde vai cair, só Deus sabe. Porque é uma das únicas formas que eles têm de evangelizar. Caso contrário, é do jeito que os irmãos estão vendo aqui, irmão. Nós somos mais do que privilegiados de congregar no ministério de Bangu, de Madureira e congregar em Ponto Chique, irmão. Nós somos mais do que privilegiados, porque graças a Deus ainda temos uma porta aberta onde podemos louvar e adorar a Deus livremente. Você, irmão, é um privilegiado. Você, jovem adolescente, que tem um chamado para a obra missionária. Não desista, não tema, porque o Senhor que levanta os crentes é o mesmo que garante a vitória. Louvado seja Deus. E lembrando também, irmão, que antes de chegarmos aqui, irmão, milhares de missionários que saíram dos seus países vieram para o Brasil para nos trazer a palavra de Deus. Cadê a nossa irmã Jaqueline? Está lá dentro? Prepara o hino aí, irmão, para nós encerrarmos. Louvado seja Deus. Eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Ser missionário, irmão, não é uma obra fácil, mas ela é galardoadora. Deus tem preparado uma sua igreja para uma grande obra. Louvado seja Deus. E eu me lembro que alguns dias atrás, alguns anos atrás, irmão, é de se espantar, irmão, aquilo, abre o microfone branco, irmão. É de se espantar. É de se espantar como Deus prepara. Eu me lembro que trabalhei, irmão, quase 10 anos numa linha de ônibus da Jabu, aonde ninguém queria. Os que chegavam lá corriam, porque era linha de praia. E eu queria entender o porquê daquilo ali, irmão, e eu não consegui entender. Por que eu não consigo sair daqui? Por que eu estou preso aqui? Por que eu só dirijo essa linha? Por que eu gosto dessa linha? Irmão, eram dezenas e dezenas de pessoas que ficavam sobre minha responsabilidade na direção de um volante. Ou seja, cada dia de trabalho, era centenas de pessoas que eu tinha que conduzir para o trabalho com segurança e tinha que voltar com aquelas pessoas com vida e com segurança para vossas casas. E eu tenho certeza que isso é um preparo que Deus está preparando para a minha vida, algo que ainda vai acontecer. E são 5 anos dirigindo por aplicativo, coisas que eu também não entendo. Pessoa entra no carro, senta ali, já abre o coração, já começa a desabafar com você. Falei, meu Deus, eu nem conheço a pessoa já está contando a minha vida. E você tem que aconselhar, trazer bons conselhos para essas pessoas. São as pessoas que talvez eu já ouvi pessoas com crise de ansiedade altíssima, a ponto de querer tirar as próprias vidas. E o presbítero tem que fazer o trabalho de pastor, aconselhar as pessoas, a pessoa ter calma, ter paciência, né? Briga conjugal, é drogas, é vício, é mãe que tem que ir para o presídio visitar parente, né? É vizinho, é vó, irmão, é uma loucura, irmão. Não é fácil, ou seja, você trabalhar com pessoas, com 1 ou 2 pessoas já não é fácil, irmão. Eu fico imaginando a vida do nosso pastor Sérgio e os pastores dirigentes de congregações. Olha a situação difícil, irmão. Olha a situação complicada. Para você conversar com uma pessoa, a pessoa já desabafando com você já fica numa situação difícil para querer
passar alguma coisa boa para aquela pessoa, imagine, irmão, uma congregação na responsabilidade de um homem. Imagine uma responsabilidade de dezenas de vidas nos missionários que estão espalhados em todos os cantos, pregando e anunciando a palavra de Deus. Quem pode fazer como Isaías fez? Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E o Senhor ainda perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir anunciar a palavra de Deus? Quem pode dizer nessa noite: eu vou, e eu vou? Pode soltar o hino, irmão. E toda a igreja pode cantar e louvar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Para encerrarmos, fica essa mensagem, irmão, no coração dos irmãos. Atenda ao chamado de Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos louvar o Senhor. Alguém da Ásia me disse: pode vem cantar, me ajudar. é para ir direto. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Aleluia! Vou fazer tudo o que eu posso fazer. Quem pode dizer, irmão, eu vou? Tenho muito pra dar, eu vou o Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? É eu e você, irmão, que temos que pregar a palavra de Deus. Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui. Abre o seu coração, irmão. Abre para Deus. Diga: eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui. Quantos podem levantar a mão? Talvez você não possa ir com seus pés, mas você pode contribuir com a obra de Deus. Os seus R$2 é muito valioso. A sua oração de madrugada, ela é valiosa. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. Graças a Deus. O Salvador tá chorando por salvação. Na festividade, se Deus assim permitir, haverá salvação de alma. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil. Aleluia! Fizeram aqui no porta da igreja vai trazer fruto, pode ter certeza disso. Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui. É com essa alegria que nós temos que ir levar a palavra. Eis-me aqui. Adore ao Senhor, irmão. Você é um missionário contribuinte com a obra de Deus. Eu vou, 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 eu vou. Graças a Deus. Sua boca, irmão, adora a Deus, prega a palavra de Deus. Se ninguém se dispõe a